Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu nome é Clara Helena, eu estou coordenadora aqui da área de programas corporativos da Sodexo e hoje eu vou convidar vocês para entrarem lá na cozinha e fazer uma receita comigo, viu? Mas ó, calma que eu não tô sozinha nessa tarefa de fazer uma receita especial não, viu? Eu tô aqui com as minhas queridas Bianca e Jaqueline. E aí meninas, vocês estão preparadas para passar por esse desafio junto comigo? Ótimo. É mesmo? Então, antes de entrar lá na cozinha, vamos aos EPIs. Vamos colocar a nossa touquinha para garantir a segurança dos alimentos. Touquinhas prontas, tudo certo? Bora, vem com a gente. Tcharam! Estamos na cozinha da sede de São Paulo aqui do Sodexo e hoje a gente vai experimentar fazer uma receita de bolo de cenoura. Mas pessoal, receita precisa ser liderada por um especialista. Estou aqui com o seu Jair. Seu Jair, quantos anos de Sodexo? 19 anos. 19 anos, gente. Pensa se esse bolo não vai sair bom. Seu Jair, hoje o senhor vai me ajudar a dar as dicas aqui de como que a gente faz um bolo de cenoura, uma receita de sucesso, certo? Certo. Beleza. Comigo aqui, relembrando, está Jaqueline, que vai me ajudar nessa tarefa. A gente vai aprender tudo para fazer em casa depois. E você que está comigo vai aprender também, hein? Ó, já vamos começar no aprendizado. E a Bia tá aqui comigo também. E no meio dessa receita aqui, a gente vai bater um papo bem legal para falar sobre desenvolvimento, carreira, diversidade, como é o dia a dia de um estagiário aqui na Sodexo. Então fica comigo que essa receita, gente, vai render. Então bora lá, seu Jair, tô pronta para aprender. Qual a primeira coisa que a gente deve fazer para o nosso bolo aqui começar a ficar o pré-preparo? Em primeiro lugar, vamos quebrar os ovos. Vamos para os ovos. Tô vendo aqui os ingredientes, gurias, e tô pensando, se vocês tivessem que ser um ingrediente dessa receita, qual ingrediente vocês seriam? Conta pra mim, Bia. Eu seria os ovos, porque o ovo, ele traz a liga, né, a conexão dos ingredientes da receita. Então, dentro da minha rotina de trabalho, eu gosto de me conectar com meus colegas de equipe e também propor novas ideias para contribuir cada vez mais. Os ovos. Bia seria os ovos. E você, Jaque, dessa receita aqui, qual ingrediente você seria? Ótima pergunta, viu, Clara? Bom, eu seria então a cenoura, né? Assim como a cenoura, ela cresce debaixo da terra, eu entendo que o desenvolvimento também, ele vem ali por trás dos bastidores, até que com o tempo, né, com o desenvolvimento, ele por fim floresça nas pessoas e aí sim fique perceptível para todos. A mistura tá ficando boa aqui. Então, seu Jair, vamos relembrar. Nós já misturamos aqui os ovos, o óleo e a cenoura. Agora é a hora, então, da gente dar uma mexidinha em tudo. Bater. Por quanto tempo, mais ou menos, que a gente leva aqui ao liquidificador? Pelo menos uns 3 minutos. 3 minutinhos. É. Bora. Gente, essa mistura vai ficar boa, hein? Ih, a dancinha, a dancinha. Eu vi aqui que então teve um momento de bater todos esses ingredientes e esse tempo é importante, né, seu Jair? Para isso, para dar liga na massa, certo? Isso. E falando em tempo, agora a gente vai misturar o quê? O açúcar. O açúcar. A farinha. O açúcar, a farinha. E o fermento. E vamos colocar Fermento. um pouquinho de fermento. Falando em fermento, seu Jair, eu entendo que o fermento serve para ajudar a receita aqui, para o bolo crescer? Para crescer o bolo. E falando em crescimento, crescer como protagonista é um dos pilares da nossa proposta de valor ao colaborador. Falando em crescimento, Bia, você foi nossa estagiária, atualmente foi efetivada, parabéns novamente. Me conta, Bia, como é que foi essa jornada? O que você acha que foi fundamental para conquistar essa efetivação? Para mim, foi ser uma pessoa muito proativa e também curiosa, porque com a proatividade a gente consegue ver as nossas oportunidades, ver o que a gente consegue melhorar, o que a gente tem, né, consegue propor de soluções. E também ser curiosa, porque para a gente conseguir também ser proativa, a gente também tem que ser curioso, explorar, descobrir, estudar, perguntar para todo mundo, interagir com as áreas, para ver como que a gente consegue unir essas duas coisas, né? Seja a curiosidade com a proatividade. Eu acho que esse foi um dos fatores principais, né? De atitudes minhas que eu tive para conseguir a minha efetivação.
E a gente sabe que para estagiário crescer, conseguir ser efetivado também, tem um apoio fundamental da pessoa gestora. Então, Jaque, na sua perspectiva de gestora, de líder aqui, que acompanha toda essa trajetória da Bianca, o que você acha que foi fundamental para embasar esse crescimento dela? Aquele interesse genuíno de querer fazer parte, pertencimento. Então, a comunicação, ela faz parte do processo. Eu estive 6 meses com a Bianca durante o período de estágio e isso foi muito bom para eu ver o desenvolvimento e o crescimento de carreira dela também e traçarmos a projeção para conquistar a efetivação. Então, é um mix, né, de soluções e propostas, assim como o bolo, e aí a gente conseguiu chegar aí nessa nova estratégia. Muito bom, Bia. Muito bom! E a gente acho que vai aproveitar esse bolo para comemorar de novo a sua efetivação, viu, Bia? Oba! Não é? Bom, seu Jair, agora misturamos todos os ingredientes, é hora do forno? Levar ao forno por 30 minutos. 30 minutinhos. Seu Jair, muito obrigada. Nada. Nós vamos conversando e ó, você vem fazer aqui parte igual o seu Jair, 19 anos. 19 anos de casa. Que graças a história, Deus. gente, que orgulho. Bora lá, Obrigado. meninas? Bora! Tcharam! Bolo pronto, mas um bolo de cenoura não é um bolo de cenoura se não tiver calda. Já que eu acho que tem que ser a Bia a colocar essa calda, afinal ela é a nossa grande efetivada do momento. Aprova a decisão, hein, Clara? Protagonismo, né, Bia? Exatamente. Então, pessoal, vocês gostam de bastante calda? Porque eu amo calda de chocolate em bolo de cenoura. Então Eu vamos adoro também, Bia. rechear aqui de calda. Pessoal, então enquanto a Bia coloca a calda, lembra de se inscrever no nosso programa de estágio, hein? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de inscrição lá do portal da Eureka para você conhecer todas as regras e vir fazer parte de algo maior aqui com a gente. Nossa, você tá caprichando, hein? Eu amo calda de chocolate. Eu tô Olha. amando todo esse capricho, gente. Está saboroso, hein? Só olhando Uhum. aqui, comendo pelos olhos. Um beijo a Haja hora. academia depois para compensar esse bolo. Sabe o que eu tô entendendo, Jaque? Bia é boa nas tarefas dela e tá dando uma ótima cozinheira aqui, viu? Viu? Pois é. Estamos descobrindo mais talentos de Bianca. Olha que delícia. Bom, meninas, eu quero que a gente leve aquela caldinha também, tá? Vai deixar. Mas vamos tirar esses EPIs pra gente ir lá pro nosso restaurante e bater um papo, porque eu quero conhecer mais, né? De como é que foi essa jornada pra você, Bia, e pra você, já que sob perspectiva da liderança, né? Até porque quem tá em casa nos assistindo quer saber como é fazer parte aqui do dia a dia de Sodexo. Bora? Então vamos tirar esses Bora. EPIs pra gente comer esse bolo? Sim, com certeza. Bora! Bora lá. Estamos de volta, agora sim, finalmente com o nosso bolo aqui. Chegou a melhor parte, mas eu uso dizer que a melhor parte, na verdade, não é só comer o bolo, não. Será esse papo tão rico que a gente vai ter aqui para dar dicas para essas pessoas que estão nos ouvindo, seja do busão, do trabalho, de casa, para eles também se prepararem, né, para o processo seletivo aqui do nosso programa de estágio de 2027. Então, meninas, enquanto eu vou servindo vocês, eu quero começar com uma pergunta falando de inscrição, falando de processo seletivo. Uma pergunta-chave aqui. E aí, Bia, eu acho que vai ser importante você responder essa, até porque você já passou por esse movimento de inscrição, você foi a candidata aprovada, que depois virou estagiária e, por fim, foi efetivada. Então, o que você daria assim, de dica especial para quem está nos ouvindo, de como se destacar durante ali o processo da dinâmica, do painel, ou mesmo no processo ali de entrevista, né? O que mais você acha que te motivou o gestor a escolher você como a candidata finalista? Uau, são tantas coisas, Clara. Começando assim de início, né? Para a dinâmica, eu diria para as pessoas que querem participar, né? Que estudem sobre o que é a Sodexo, né? Acessem as nossas redes sociais, vejam o nosso LinkedIn também, vejam quais são as nossas ações que estão no momento, porque pode ser que alguma das ações sejam citadas durante a dinâmica, porque dessa forma vocês vão estar conhecendo, né, o que é a instituição, como que são nossos valores, se está fazendo sentido para vocês, porque vocês também têm que se identificar com a instituição.
E também, durante a dinâmica, uma dica que eu dou para vocês é que, por mais que a gente está num ambiente, né, de processo seletivo, não fiquem muito competitivos. Sejam colaborativos uns com os outros, não dividam as tarefas entre vocês. Qual tarefa eu consigo trabalhar melhor? Por exemplo, eu sei montar apresentação, deixa que eu faço. Trabalhem em equipe mesmo. Por mais que é um processo seletivo, vocês trabalhem em equipe e vão te dar muito mais reconhecimento do que tentando um atropelar o outro durante a fala, ou então não ouvir o outro, né, quando quer compartilhar alguma informação ou dar alguma ideia. Sejam próximos, né, trabalhem em equipe, como se fossem um time. E para entrevista, eu diria, sejam vocês mesmos. Vai dar frio na barriga, vai dar nervosismo durante a entrevista. Eu fiquei tremendo, falei, nossa senhora, mas vai dar tudo certo. Sejam vocês mesmos, honestos com as histórias de vocês, honestos também com as qualidades e até também sejam sinceros com os seus desafios, né, quais são as suas... A gente tem as nossas fortalezas, nossas fraquezas, eu diria, mas no sentido de, eu tenho essa dificuldade em tal coisa, mas demonstre que você tem interesse em melhorar. Então, acho que esses são os pontinhos chaves, né, de forma resumida. Bateu aquele medo, Bia? Opa, eu lembro que eu fiquei muito nervosa durante a entrevista e eu pensei, nossa, será que eu fui bem? Será que eu falei bem? Ai, meu Deus, eu falei até, inclusive, pra gestora, né, que... eu tava nervosa. Eu cheguei e falei... Eu falo um pouquinho rápido quando eu tô nervosa. Então eu falei, olha, me desculpa se eu falar um pouquinho rápido. Eu tô um pouquinho nervosa. Então, se você não entender o que eu tô falando, pode me interromper que eu volto o raciocínio. E aí, só por eu ter falado pra ela que eu tava nervosa, aliviou. E eu consegui me desenvolver na entrevista de uma maneira bem mais natural, eu diria. Já que eu acho que ela mereceu muito. Eu até coloquei... Primeira fatia, né, Clara? Mas uma dose extra de calda, né? Porque você mereceu muito, Bia. Muito obrigada. Já largou o nosso papo com uma dica de ouro, Com o né? pé direito. Com certeza. E já que eu acho que é legal, pensando nessa narrativa que a gente está trazendo aqui, também entender do ponto de vista da pessoa gestora, que está ali atrás e vai avaliar esses candidatos, né? De novo, seja no momento do painel da dinâmica, ou seja na entrevista também, né? O que você identifica, assim, como o ponto principal, né, que faria um candidato, um potencial talento ali, se destacar aos teus olhos durante o processo seletivo? Perfil curioso, Clara. Eu acho que a pessoa que tem a curiosidade, o interesse em querer saber e aprender, me desperta aí um certo interesse. Então, a pessoa não precisa nascer sabendo, né? Nós não nascemos sabendo, todos somos humanos, mas aquela pauta de ter aquela sede de fazer parte, entender, essa é a chave, é um gatilho, né, que eu tenho muito aqui. Uma boa comunicação também faz parte, né? Então, para desenvolvimento, nós conseguimos nos desenvolver, então a gente consegue se aperfeiçoar, treinar, se certificar, mas ter aquele interesse inicial acho que faz total diferença. E numa entrevista também, então a pessoa mostrar o protagonismo, né? Então, respeitar também o colega na dinâmica, na fala, isso tudo é bem perceptível para o gestor. Perfeito. Você também mereceu um bolo aqui grande com bastante calda. Muito Meninas obrigada, estão mandando bem nesse papo aqui, viu? E aí eu queria evoluir um pouco mais essa conversa, trazendo um pouco do dia a dia de Sodexo, né? E aliás, antes de eu passar aqui a fala novamente, queria relembrar para você que está nos ouvindo, se inscrever no programa Estágio da Sodexo. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link. Então, você que se forma entre dezembro de 2027 a dezembro de 2028, eu estou esperando a sua inscrição para fazer parte de algo maior junto com a gente aqui, tá? Então, vem que dá tempo ainda de você se inscrever, tá bom? Só que não deixa para depois, senão esquece. Bom, gurias, e agora eu quero falar com você, Bia, né? Andando um pouquinho mais na tua jornada, eu queria saber se teve alguma situação, alguma experiência que você se lembra, que você traz assim, né? Nossa, isso aqui me ajudou no meu desenvolvimento. Pode ser uma situação assim, não muito usual, um desafio mesmo, aquilo que deu friozinho na barriga. Consegue se lembrar de alguma? Consigo sim. Eu lembro da primeira vez que eu tive que facilitar a apresentação do onboard institucional. Foi uma apresentação de 1 hora. Quando a Jaque me pediu, Bia, você pode apresentar o onboarding, né? O onboarding, o que ele é, né? É a recepção dos novos colaboradores na instituição. Então a gente conta toda a história, o que é a Sodexo, conta os benefícios e tudo para o novo colaborador.
E para mim, facilitar isso é um grande peso, né? É uma grande responsabilidade. Eu falei, meu Deus, ela confia muito em mim para fazer isso, né? Então, me deu muito nervosismo. Minha mão suava muito na hora da apresentação. Mas no fim, deu tudo certo, né? Acho que durante as apresentações a gente tem que lembrar de respirar. É um exercício que eu trabalho também, isso acho que alguns podem passar por isso de, nossa, não consigo respirar, acaba falando rápido, mas não se preocupem, depois vai fluindo de toda forma, né, a fala. Então, para mim, isso foi o maior desafio e foi o maior ganho meu, porque quando eu finalizei aquela apresentação, eu falei, nossa, eu realmente sou capaz, a minha assessora estava certa, já que estava realmente certa de que eu era capaz e eu consegui. Olha, adorei ouvir essa fala, Jaque. Como é que foi suportar, né, apoiar a Bianca nesse momento ali de desafio? Tem muitos momentos, né, Clara, que nós não nos reconhecemos. Então, nós precisamos de um apoio, de alguém que acredite no nosso potencial. Então, eu via na Bianca um perfil de uma boa comunicação. Ela é muito assertiva ali nas entregas. Então, foi um enorme desafio. Então, eu precisava desafiar também o time no sentido de mudanças, né, de posições, áreas e uma estratégia do negócio. Então, esse desafio eu propus para a Bianca exatamente pela intenção dessa entrega. Então, eu já via essa entrega na Bianca, mas ela ainda não estava se enxergando nessa posição. Então, foi mesmo um empurrãozinho, né? E a Bia entregou com muita excelência. Inclusive, até agradeço e, assim, até sugiro pra vocês, agarrem esses desafios. Dá desconforto, dá medo, você fala, meu Deus, não consigo. Não, vocês conseguem. Você confia em ti, conversa com a sua gestora. Eu conversei muito com a Jaque e falei, Jaque, você realmente quer que eu faça isso? Quero, você consegue. Então, respirei fundo e fui. Então, façam como até a minha psicóloga disse. Vai com medo, vai com friozinho na barriga que vocês são capazes. Adorei, meninas. E sabe que, pra mim, né, ouvir um pouquinho desse relato, assim, deixa meu coração quentinho, né? Porque quando a gente idealizou o programa de estágio, então, estamos indo agora pro 4º ciclo do nosso programa de estágio aqui na Sodexo. Quando idealizamos isso, a gente ficou pensando, né? Legal, vamos fazer uma primeira etapa ali de habilidades essenciais, né? Então, resiliência, trabalho em equipe, colaborativo. Vamos fazer um segundo momento com uma jornada de projeto para também que os estagiários pudessem desenvolver na parte de metodologia de projetos. E aí a gente ficava pensando, né? E a parte como gestor? Né? Como é que a gente ajuda, né, essa jornada? Porque é claro que tem um protagonismo de carreira, né? Mas tem também o suporte tão importante, fundamental que o gestor dá, né? Na verdade, eu acho isso para todos os cargos, não só para estagiário, mas principalmente considerando, né, o início ali de carreira. E eu tô sentindo uma coisa muito legal entre vocês, que é essa conexão genuína, né? Essa troca muito verdadeira. E aí eu queria perguntar para as duas aqui, como é que foi construir essa relação no dia a dia, né? Até para as pessoas que depois entrarem aqui, fizerem parte da equipe conosco, conseguirem também pegar essas dicas e colocarem lá ali no dia a dia com os seus gestores. Criamos essa confiança, né, Bia? Exato. Quando a Bia era estagiária, eu entrei na companhia, ficamos 6 meses, né, trabalhando em sinergia e tivemos toda essa construção. Mas a Bia, ela me traz muito a parte da comunicação, então isso eu acho muito importante. Então, feedback, ele é recíproco, assim como eu aplico feedback construtivo também, ela também me retribui, então acho que dessa forma a gente consegue caminhar, né, fazer aí toda essa trajetória. A assertividade também, e a Bia é um perfil que ela encara os desafios que eu proponho. Então, trago muito a mente aberta, né? É um dos nossos comportamentos da cultura aqui na Sodexo também. Então, a mentalidade aberta e a responsabilização é muito importante. E isso nós viemos construindo aí ao longo aí dessa trajetória, que está sendo muito bonita. Exatamente, a Jaque sempre foi muito aberta comigo, ela sempre me deu essa oportunidade, essa abertura. A gente fica, nossa, a Jaque, ela é gerente, ela é um cargo de gerente, gestora. Eu falei, nossa, eu tô falando com uma gerente aqui, gente, eu posso contar meus problemas pra minha gerente? Nossa, minha gestora, ela tá aqui pra me apoiar. E é essa conexão que a gente tem que ter. A Jaque sempre me escutou. Quando a gente marcava nossos one-on-ones, eu falava, Jaque, eu tô com esse problema aqui, me ajuda. E aí eu chorava as pitangas com ela, dos problemas que eu tava passando. E não só também chorando as pitangas, mas eu também propunha outras ideias com ela. A gente teve sempre essa troca. A Jaque sempre foi muito
próxima também, ela estava sempre presente durante os projetos, ainda continua, né, já que a gente tem essa troca muito próxima, então ter esse contato, essa abertura e, né, e também essa honestidade, essa sinceridade que a gente tem uma com a outra ajuda bastante nesse processo, né. E, Bia, te ouvindo aqui, né, na verdade, ouvindo vocês duas, acho que tá muito claro essa parceria entre gestor, né, e pessoa estagiária, que agora é uma pessoa efetivada, né, de novo, gente, adoro reforçar esse tipo de notícia. Parabéns de novo, Bia, muito obrigada. Bom ter, né, você conosco agora, que seja por muitos anos, por favor. E aí, ouvindo vocês, né, é claro que tem essa conexão importante entre gestor, né, líder e liderado, mas também tem com equipe, né? E aí, Bia, vamos lá, olhar o primeiro dia quando Bia chegou, participou do onboarding aqui e foi recebida na equipe, né? O que você diria, assim, para quem vai chegar também, né? Ou para quem tá ali pensando em se inscrever, em termos de relacionamento com a equipe, né? O que você sentiu? Você acha que você foi bem acolhida? Não foi? Teve alguma coisa que você acha que fez de diferente para ter uma recepção diferenciada com seus colegas? E como que anda essa relação hoje? Nossa, eu fui muito bem recebida aqui na Sodexo, tanto assim pelo programa de onboarding mesmo, de início que eu conheci toda a instituição, quanto pelos meus colegas. Eles foram muito próximos de mim, me chamando, conversando. A gente teve que marcar momentinhos, café, a gente chama de cafezinhos aqui na Sodexo, cafezinhos para se conhecerem. E esse é um momento muito legal, porque é uma conversa mais leve, você não fala de trabalho, você fala sobre si, né, sobre você, e aí vocês vão trocando, vendo quais são as suas, como eu posso dizer, o que a gente tem de em comum, gostos indiferentes, e assim a gente vai se conhecendo. E a partir disso, né, a gente consegue ter uma relação mais próxima durante a jornada de trabalho, porque eu trabalho no modelo híbrido. Então, tem momentos que eu vejo meus colegas, nem vejo meus colegas, nem converso com meus colegas do time, mas por ter essa troca, esses momentos de café, ter as agendas de reunião, acaba tendo essa troca e assim a gente se conhece e, né, acabam conversando bastante. Inclusive, eles sempre foram muito solícitos em esclarecer minhas dúvidas, que é uma das dicas que eu dou pra vocês que querem se inscrever também no nosso programa. Não fiquem com dúvidas, quando vocês estiverem trabalhando com o time de vocês, perguntem, sejam curiosos mesmo, porque ficar com dúvida é a pior coisa que você pode fazer pra si, porque você vai trabalhar inseguro. Então, e o meu time, ele sempre me apoiou nesse sentido. Então, tanto a Jaque quanto meus outros colegas, eu chegava... Eu falo até que eu enchi o saco deles de tanto perguntar, mas eles sempre foram muito receptivos comigo e é isso que a gente tá nesse processo de estágio, né? De tirar essas dúvidas, então, de conversar, porque assim traz mais proximidade e a gente também tem mais alinhamento e assim temos uma comunicação mais precisa. Eu gosto muito dessa construção que é feita com a equipe, né? Eu acredito muito, né, que o estagiário ele vem para a companhia para agregar valor, para trazer uma mentalidade diferenciada, para provocar às vezes o time que já tá ali, né? A gente tem algumas pessoas com bastante tempo de casa, então é uma provocação positiva, né? E conversa muito com o arrojado nos negócios, ou mente aberta, que também é um dos nossos comportamentos da cultura ali. E aí eu quero ouvir de você, Jaque, né? Como é que é ter um estagiário no time, né? Então você tem um time ali razoavelmente grande, né? Então ter um estagiário, como é que isso contribui no dia a dia ali nas tarefas, nas entregas do time? Digo mais, hein, Clara? Foram 3 estagiários do time de treinamento e desenvolvimento. Tudo isso? Em menos de 2 anos. Que legal. As 3 foram efetivadas. Olha, né? temos Então, um celeiro de talentos por aqui. Não só a Bianca, mas tivemos também a Vanessa e a Ingrid dentro do time de treinamento e desenvolvimento. E assim, é uma honra, né, conseguir desenvolver esses talentos, né? Porque é igual uma joia, a gente precisa lapidar. Ninguém nasce sabendo, então é entender quais são as fortalezas, quais são as oportunidades, e esse papel do gestor ele é muito importante para conseguir definir dentro, né, do time estrategicamente. Então, tem habilidades e tem pontos, né, que a gente precisa ter um olhar mais crítico também e desafiador. Então, a própria Bia já me trouxe algumas pautas que ela sente que tem um desafio maior e que talvez ela não tenha familiaridade com o tema. E são temas que eu venho desenvolvendo aos poucos nela, então coisas que talvez no ano passado ela tinha dificuldade, hoje ela já não demonstra mais. Mas é acreditar. Então acho que esse protagonismo é a chave do sucesso aí para os estagiários também, principalmente aí nesse novo ciclo que está por vir.
Adorei, gente. E assim, vocês viram aqui na fala das duas que tem muito potencial aqui, né? A gente tem um ambiente muito acolhedor e eu quero que você faça parte desse ambiente. Então eu vou relembrar você que ainda não se inscreveu. Ainda dá tempo, não deixa para depois que acabar esse videocast, não, já abre aí, ó, já vai se inscrevendo, já vai preenchendo os seus dados, afinal de contas, se a gente deixar para depois, a gente esquece, e essa oportunidade não dá para esquecer, não dá para deixar para depois, tá? Então, quem se forma entre dezembro de 2027 a dezembro de 2028, o link da inscrição tá aqui na descrição desse vídeo. Acesse o portal da Eureka, saiba mais sobre todas as vagas que estão abertas. Agora tem várias áreas, né? Nas nossas unidades. Alô, nutricionistas, vem que a gente quer também conhecer um pouquinho, né? Queremos que vocês desenvolvam a carreira de vocês aqui conosco. Área do jurídico, RH. Tem área e vaga em tudo quanto é canto aqui. Então, eu tô esperando a sua inscrição. Não deixa pra depois, gente. Eu gosto de reforçar isso, porque eu mesmo sou aquela pessoa que se não anoto, aconteceu. Acabou, passou. E aí perde a oportunidade dessa. Pois né? é. E a próxima pessoa que vai sentar aqui e conversar comigo pode ser um estagiário que tá me assistindo, um potencial estagiário que está me assistindo agora. Então, se inscrevam, pessoal. Estamos encaminhando aqui, né? Nos encaminhando para o nosso, finalmente aqui, para o nosso encerramento. Gurias, eu gostaria de agradecer, mas antes de nos despedirmos, tem aquela fala final, aquela mensagem importante. Então, quem ainda está em dúvida, será que eu devo me inscrever ou não? Será que faz sentido para mim ou não? Que conselho vocês dariam? Começando, Bia, por você. Olha, o meu conselho é sim, não tenham dúvida se querem ou não se inscrever, se inscrevam, porque a gente tem, né, esse programa, ele tem uma trilha de desenvolvimento, e essa trilha, ela trabalha tanto as nossas skills softs, quanto também os nossos hard skills, né? Então, assim, a gente tem em si todo, a gente tem a parte teórica, que é a parte da trilha, e a parte prática, que é a parte do dia a dia do trabalho. Então, as duas coisas, elas trabalham juntas. Então, aproveitem essa oportunidade, assim, não é todo lugar que tem uma trilha tão legal assim. Eu não tô falando só porque eu trabalho aqui na Sodexo, eu senti isso dentro de mim, dentro da minha alma mesmo, assim, me senti muito realizada, porque era um dos meus sonhos, em trabalhar numa instituição em que valorizasse o colaborador e desenvolvesse o estagiário, porque a gente sabe que o estágio, ele não é só colocar em prática aquilo que a gente fez na faculdade, é também se autodesenvolver. E geralmente é o primeiro contato com o meio corporativo, né? Então, ter esses dois cuidados é uma das coisas que eu gosto muito do programa de estágio. E acho que, né? Tenho certeza de que vocês também vão gostar. E eu gosto da tua fala, Bia, porque isso conecta até com o meu propósito de carreira, que é legado, gente. Então, a Sodexo é uma empresa de 60 anos de história. E eu acredito muito que os nossos estagiários de hoje em dia, um dia serão a liderança do nosso negócio. Então, a gente está trabalhando, né, com o programa estágio genuinamente para que seja a nossa formação, né, a formação dos nossos potenciais líderes ali, que vão dar maior sustentação, né, sustentabilidade, vão criar o legado por mais 60 anos de história. Mas já que eu quero ouvir teu conselho também. E aí, se alguém está em dúvida sobre se inscrever ou não no nosso programa de estágio, se inscreva, né, pessoal? Então, acho que o mais importante é dar o start inicial. Hoje, a Sodexo está atuando no ramo de serviços, né? O ramo de restaurante, alimentação, a parte de facilities também. Temos uma enorme gama de possibilidades e oportunidades aqui dentro. Então, se você está com receio, está em dúvida, se inscreva. Arrisque. Quem não arrisca, não petisca, né, Clara? Com certeza. E dar o primeiro passo é fundamental para o crescimento da carreira. Então, eu convido você que está me assistindo agora a dar esse primeiro passo e vir fazer parte de algo maior aqui conosco na Sodexo. Pessoal, estou esperando a sua inscrição. Meninas, muito obrigada pelo bate-papo tão gostoso aqui, tá? Adorei. Vocês gostaram do bolo? Muito bom, viu? Eu estou aqui. Eu tô aqui pensando, né? Ai, foi a gente que fez, mas na verdade foi o seu Jair, especialista em confeitaria. Mas a parte mais gostosa ainda é comer, né, gente? Então, seu Jair, beijo pra você. Obrigado, porque o bolo ficou incrível. Então, tô esperando a sua inscrição e espero te ver loguinho aqui nos corredores da nossa sede também. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Se inscrevam.